Olá, tudo bem, pessoal do YouTube? Mais um vídeo hoje, depois de uns dias aí que eu não tenho postado, tenho me envolvido muito com as gravações, tá bom? Bom, vamos lá, eu tô com a 4CFR. Em primeiro lugar, se você é alguém que curte o nosso canal, que gosta de informação, quero dizer para você, assine e deixe o seu likezinho aí, tá bom? Vamos fazer crescer o nosso canal para que a gente possa estar postando mais vídeo, tá bom? Em relação ao curso, muita gente tem me procurado. A próxima semana a gente está com ele lançado, com certeza. Houve alguns problemas na plataforma, mas a gente está resolvendo isso aí já, tá? Bom, primeira coisa que eu queria falar hoje para vocês, eu estou com uma central 4CFR aqui. É uma central da linha Ford, tá bom? E eu queria falar sobre o VB325, aquele carazinho que é responsável pela bobina de ignição. Ou seja, esse primeiro aqui é responsável pela 1 e 4 e a segunda 2 e 3. Mas eu queria que vocês entendessem de forma diferente isso aqui. Entendeu o seguinte, vamos lá? Primeira coisa é o seguinte, tá? O que eu vou fazer para me saber quais são... Eu quero testar esse componente e não quero tirar ele do lugar e quero saber como é que ele está. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai estar aqui a pinagem número 1. Pino 1 aqui. Então esse pino 1 aqui, contando sempre da esquerda aqui, lembra? Você tem a furagem aqui, ó, pinagem aqui, pontuação. Você vai começando no pino 1, pino 2, 3, 4, 5. Então são 10 pinos. 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro pino ele é aterramento, tem que ter aterramento direto na carcaça. Segundo pino ele é aterramento, terceiro pino ele é aterramento, quarto pino ele é aterramento também, o quinto pino é aterramento e o sexto pino é aterramento. No pino 7 você vai encontrar 12 volts aqui, ó. Você vai checar aqui, você vai encontrar 5 volts. Me perdoe, não é 12 volts, tá? Até o 6 é aterramento, no pino 7 é 5 volts. Quando eu falo de alimentação dentro da ECU, queria mostrar uma coisa para vocês. Nós temos um regulador de voltagem. Então a central em si, ela trabalha com 5 volts dentro, tá bom? O processador também recebe 5 volts, beleza? Então o regulador entra 12 e ele recebe 5 volts. Os outros componentes, alguns componentes são responsáveis, SOIC, por exemplo, você recebe 5 volts lá para trabalhar. Então isso é importante saber, tá? E onde você tem os disparos aqui para sair diretamente para a bobina. Você vai testar do pino, né? Você vai pegar o pino, a pinagem lá, por exemplo, lá da saída da bobina que vai para a bobina e vai testar direto para cá, beleza? Então, é simples para você testar ele, tá? O 8 é a base de dados, tá bom? E o 9 é o pino de entrada, ou seja, esse pino 9 aqui é o pino de entrada aqui, tá bom? Então, recapitulando, 1, 2, 3, 4, 5, 6 aterramento, 7, 5 volts, 8 base do Darlington e 9 é a entrada de sinal, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Eu quero complementar esse vídeo também falando ainda sobre as memórias, porque muitas vezes eu recebi algumas perguntas de uns amigos sobre o que significa as primeiras letras das memórias. Eu tenho uma flash, tenho o DIP aqui, por exemplo, 27C512, tá bom? Aí eu queria explicar um pouquinho para vocês como é que funciona isso, tá? Para que vocês possam entender. Então vamos lá. Toda memória tem uma letra nela, você já prestou atenção? Então se for uma dessa aqui, por exemplo, uma PSOP de 44 pinos, por exemplo, você vai ter lá, é uma PSOP de 44, né? Então você vai estar, AM significa o fabricante. Quando você vai para o 29F, significa que é a família dessa memória. E quando tem 200 ou 400 nela, significa a capacidade, ou seja, de armazenamento. Então a M29F200BB, o BB significa a versão da tecnologia. Isso no caso das PSOP de 44 pinos, tá bom? Então, ou seja, a M fabricante, 29F a família, se for 200 ou 400 é a capacidade, se for BB, a versão tecnologia dela, ok? Então isso é importante. Então, essa memória precisa de adaptador para programar,
Todas elas são flash, tá bom? São reprogramáveis, você pode gravar e regravar em cima dela normalmente. Não precisa se preocupar sobre isso, você pode gravar em cima. O pino 1 tem um ponto, ou seja, um furinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Que é o pino 1. Porém, às vezes não tem, aí identificamos pelo sentido das letras, beleza? Aí a gente sente, significa que a letra tá aqui, então o primeiro vai estar aqui também. Existe essa possibilidade aí, tá? Tem um outro furinho aqui, tem outra marcação aqui, mas não é o primeiro pino. Ou seja, beleza? Primeiro é esse aqui. Deu para entender legal sobre isso aqui. A outra coisa é uma DIP 27C512. Mas vamos falar também, antes disso, sobre uma PLCC, tá? Diferentemente, não. O que acontece, essa aqui é uma DIP, que eu tô com ela, tá? Uma DIP 27C512. Já vou falar, mas, por exemplo, se você tem lá no M, significa que é o fabricante. 27C é a família e 512 é a capacidade. Não vai mudar nada, se é DIP ou se é PLCC. O que vai mudar aí é a primeira letra, talvez, tá? Porque, por exemplo, as PLCC começam a M, né? No caso a M29F010B. Significa que ela tem uma capacidade dela, tem a letra, o fabricante, tem 29 que é a família e assim por diante, tá bom? Isso é importante você entender também, tá? É importante você lembrar sempre nessa questão de memórias, porque nós temos também uma memorinha chamada memória, ó, do imobilizador aqui, ó, que é a flash. Essa aqui é uma 95320, tá bom? E ela tem também pinagem. Vamos ver aqui, ó, o lado cortadinho mais aqui, ó, tá vendo para baixo aqui, ó, é a pinagem onde tá o pino 1 bem aqui, ó. Vou botar nessa posição. E aqui tá o pino 1, tem embaixo da letra ST aqui, ó, numeração em cima e ST tá ela aqui, ó. Então eu tenho um pino 1. Pino 1 significa que é o quê? Ah, outra coisa, antes disso você tem a 9C46, 93L56, tem 93S66, tem 93LC86, tem 24C02, tem 24C04, tem a 95040, tem a 95080, tem a 95160, tem a 95320, que é o caso dessa aqui, tá bem? As famílias 95 são todas iguais, e as famílias 25 não importa, são todas iguais também, tá bom? Ou seja, se ela começa com 95, são todas iguais. 95080, 040, 160, ou seja, são a mesma família, então você testa da mesma forma. E as 25 também, tá? Primeira letra é fabricante, 93 é a família, no caso, se for 93 ou 95. C significa a voltagem dela, tá bom? E 56, ou seja, qualquer outro número que seja capacidade, e a última letra são a versão dela. Isso é importante. Precisa de adaptador para programar, todas são flash, reprogramável, tá? Então o pino 1 tem um ponto, porém às vezes não tem, ali identificamos pelo sentido das letras. Lembra que eu falei para vocês que às vezes a pessoa fica perdido e não entende? Não, você vai identificar pela letra aqui, ó, ST. Então você vai tirar ela sempre colocando a letrinha ST ou o lado cortadinho aqui para baixo, é o primeiro pino, então. Beleza? Então isso é importante. O 8 pino, pino 8, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre da esquerda para a direita. Ele é o quê? Ele é alimentação 5 volts, tá certo? O pino 1, 4, por exemplo, ele é aterramento aqui, ó. Se você for no datasheet lá, VSS, tá? Então isso é importante você saber isso, para você saber. E você tem a pinagem 7, 6 e 5. Pelas letras você vai lá e corrige e dá uma olhada, tá bom? Processador. Aqui eu tenho um processador ST10, tá? Vou aproveitar para falar um pouquinho sobre ele também. É onde é feitos os cálculos, vamos dizer assim, para determinar quem funciona e qual tempo. Então, ou seja, toda a rotina desse processamento é feito no micro aqui, tá? Então, ou seja,
sempre está se, ok, vamos dizer assim, comunicando com as outras memórias. Vamos dizer, esse componente aqui, ele é responsável para ficar comunicando o tempo todo com a memória PROM, no caso dessa aqui que não tem flash, nem DIP, ou seja, tudo está dentro do processador, tá bom? Em outros casos, ele tem as memórias separadas, em outras centrais, é feita a comunicação com as SOIC, com essas aqui, ou com a DIP, mas o tempo todo o processador é o responsável por essa comunicação, tá? A gente tem as memórias chamadas memória RAM, é onde é gravados os parâmetros de adaptatividade também, tá? E existe, por exemplo, a gente pode comparar aqui modelo Motorola MC68HC11F1, 6860 pin PLCC, aplicado em Corsa, MPFI, Palio. Vocês lembram dessas centrais, das WAVP e a WAVP, entre outras aí, muito mais, tá? A gente tem a pinagem e contagem deles também. Você pode trabalhar com o primeiro pino, sempre da esquerda para a direita, tá? Esse modelo aqui é um sistema de BGA. Para você trabalhar com ele, você tem que ter um conhecimento muito bom sobre isso aqui, para você tirar, depois você usar uma ferramenta para você vai colocar os extensos e também as esferazinhas para fazer a montagem e a recolocagem novamente desses componentes, tá bom? Então assim, hoje eu queria falar um pouquinho sobre, isso aqui tem muita coisa no curso sobre isso aqui, tá? E a gente ainda vai gravar, além disso, mais uns 20 vídeos, acho que vai subir uns 80, mais outros vídeos que tem, depois uns 100 vídeos mais ou menos, pra gente montar, tá bom? Dando continuidade, eu queria falar sobre esse componentezinho aqui também, tá? Então a gente vê ele como regulador de tensão e também existe esses outros modelos aqui também, ou seja, existe vários tipos de drive, a gente chama de drive, tá? Esse tipo aqui você tem ele com bases, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lava de segurança, ou seja, de contato na placa. E você tem a base. Para você tirar esse componente, ele é mais complicado um pouquinho, mas você pode soprar por trás na placa, tá? Tirar a placa, soprar. Aqui por trás, ela sai, essa placa aqui, se você observar. Ó, ela sai. Você tira isso aqui. Ó, aquece aqui por baixo, tá certo? E depois você coloca uma ferramentazinha dessa aqui assim, ó. Ó, você pode fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, e vai aquecendo, soprando em cima, e depois, aos poucos, ele não quebra a placa até soltar, tá bom? Usa isso aqui, é uma ferramentinha que a gente vende ela bem baratinha, ó. Tá vendo? Sacador de chip. Tá bom? Outra coisa também que eu queria falar para vocês, tá? Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui porque vai ficar muito grande o vídeo e a gente depois faz um outro vídeo complementando algumas coisas, né? Eu não vou estar comentando porque existe os multidrive também, que depois a gente precisa falar sobre isso para vocês, algumas coisas, mas eu queria hoje falar especialmente sobre essas memórias, processador e especialmente o VB325 e a SOIC de 8 pinos, tá? Depois a gente detalha mais esses outros componentes aqui para vocês. Mas isso é importante, eu quero agradecer aí e dizer que a gente vai continuar gravando vídeo. Nós não paramos não, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.